Existe um tipo de investimento onde você não precisa selecionar cada ação que você vai comprar, mas ao mesmo tempo você tem acesso a várias ações com um preço bem acessível. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre investimentos e hoje a gente vai falar sobre os ETFs. Então, o que são os ETFs? A sigla significa Exchange Traded Funds, ou fundo de índice. É um tipo de investimento onde quem administra esse fundo, ele tem como responsabilidade seguir algum tipo de índice. E o que é um índice? A gente já tem vídeos sobre os principais índices, como IPCA, Selic, CDI, e no caso da renda variável, existem os seus índices também, como o Ibovespa, que é um índice que mede as ações mais negociadas da Bolsa Brasileira, ou o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então, isso são os índices. O ETF, ele tem como função ter a mesma rentabilidade que algum índice específico. É uma forma de você diversificar sem precisar gastar muito dinheiro. Se você quisesse ter o mesmo retorno do Ibovespa, por exemplo, você teria que ter as ações que compõem a carteira do Ibovespa na mesma proporção. Tem algumas ações que têm mais peso dentro da carteira do Ibovespa e tem umas que têm menos peso. Para isso, você teria que gastar uma baita grana. Mas, com o ETF, hoje você consegue ter a mesma rentabilidade do Ibovespa, pagando aí R$123 por cota na data que eu gravo esse vídeo. Então, com menos de R$150, você tem todas as ações que compõem aquele índice do Ibovespa. No caso, esse ETF é o BOVA11. E eu não estou indicando ele como uma recomendação de compra, até porque eu nem concordo que o Ibovespa seja um bom índice da Bolsa Brasileira. Mas isso que é um ETF. Então, quando você investe em um ETF, você já tem ali uma diversificação de vários investimentos, de várias ações, direto em um único investimento. Mas, como todo fundo, existem algumas taxas. Todo ETF tem a taxa de administração, e aí vai variar de fundo para fundo, mas costuma ser menor do que os fundos clássicos de investimento. ETF é negociado em bolsa, então assim como os fundos imobiliários, eles têm lá o seu ticker e você coloca esse ticker na sua corretora e pode comprar uma cota do seu ETF aí que você quiser. ETFs de renda variável, esses que investem em fundos imobiliários ou em ações, eles têm um imposto de renda sobre o que rendeu de 15% na hora que você vende o seu investimento. Então, se você comprou uma cota a R$100, vendeu a 150, você precisa pagar 15% sobre os R$50 que você teve de lucro. E, ao contrário das ações, não tem a isenção para quando você vende menos de R$20 mil por mês. Então, o ETF não tem essa isenção. Existem alguns tipos de ETF, o ETF passivo e o ETF ativo. No caso do passivo, é uma gestão onde o único trabalho daquela equipe, daquele gestor, é acompanhar um índice, como a gente falou. Então, o BOVA11, ele tem que acompanhar o Ibovespa. Então, o único trabalho que o gestor vai ter é trocar ali as ações de acordo com as ações do Ibovespa, que no caso não são ações fixas, né? De tempos em tempos, essa carteira do Ibovespa, ela muda porque o Ibovespa é composto pelas ações mais negociadas na Bolsa Brasileira. Outro exemplo de um ETF passivo é o IVVB11. O IVVB11, ele acompanha o índice do S&P 500, que no caso seria o Ibovespa, só que da Bolsa Americana. Então, ele vai acompanhar esse desempenho da Bolsa dos Estados Unidos. Então, ele não tem muito trabalho ali. Já um ETF de gestão ativa, ele não tem exatamente um índice para seguir, mas ele tem ali um tema. Então, por exemplo, ETF de tecnologia, ele vai ter ali as principais empresas de tecnologia, mas não existe nenhum índice formado que ele vai ter que seguir, que ele vai ter que ter a mesma rentabilidade. Então, tem essas diferenças. Nos Estados Unidos, essa cultura de ETF, ela é muito mais difundida, até porque existem algumas diferenças que fazem com que o ETF nos Estados Unidos seja mais vantajoso do que no Brasil. Primeiro que lá existem muitos, milhares de opções de ETFs diferentes, então tem ETF de tudo quanto é setor que você puder imaginar. Então, se você quer ETF de energia elétrica, vai ter. Se você quer ter ETF de banco, de tecnologia, de saúde, farmácia, eles têm ETF de tudo quanto é coisa. Além disso, uma coisa que eles têm lá, que aqui tá começando, ó, de um tempo para cá, é que lá nos Estados Unidos, os ETFs, eles repassam os dividendos das ações para os cotistas. Então, aqui no Brasil, tem alguns ETFs só que fazem isso, que eu saiba são 5 até o momento que eu gravo esse vídeo. E os outros ETFs, eles simplesmente pegam o rendimento
Eles pegam os dividendos das ações e reinvestem no próprio fundo. Então, você vê a valorização da cota, mas você não vê aquele dinheiro pingando na sua conta. O que, para você criar uma renda passiva, é importante. A gente já falou sobre renda passiva nesse outro vídeo, como você conseguir R$ 1.500 por mês, quanto dinheiro você precisa ter investido. Então, se você quer saber mais sobre isso, tem o link aqui embaixo com o vídeo. Mas tem essa diferença aí que é bem importante. Acaba que ETF aqui no Brasil ainda não é tão forte quanto é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você consegue montar uma estratégia e ter uma carteira diversificada só com ETFs e mesmo assim se beneficiar dos proventos das ações, né? Dos dividendos, dos juros sobre capital próprio. E lembrando que um ETF ainda é um investimento de renda variável, então ele tem alguns riscos, assim como você investir em ações, em fundos imobiliários, até porque os ETFs eles vão estar atrelados a esse tipo de investimento normalmente, apesar de também ter ETF de renda fixa. Então, no caso, algumas desvantagens desse tipo de investimento é a oscilação de cota, essa questão deles não pagarem os dividendos, enquanto aqui no Brasil, né, no caso. Enquanto se você investe diretamente nas ações, você consegue receber esse rendimento pingando ali na sua conta. Mas, ao mesmo tempo, ele é vantajoso se você está iniciando, porque com um único ETF você consegue ter acesso a várias ações. Então você sabe ali que a sua carteira está diversificada, então abaixa um pouco o risco do que você ir ali selecionar suas próprias ações. Mas dependendo do fundo que você pegar, ele pode ser mais arriscado também. Então tudo depende de uma análise. Mas ele é um investimento de fácil acesso. Você consegue ele comprar direto na sua corretora, você consegue pagar um valor bem mais baixo do que se você fosse comprar cada ação individualmente e é até uma porta de entrada para você começar a ter um pezinho ali em investimentos no exterior, como é o caso do IVVB11, por exemplo, onde você já tem acesso à mesma rentabilidade da Bolsa Americana. Então, ele tem as suas vantagens e desvantagens. Se você quiser um vídeo falando sobre como analisar ETF, deixa aqui que eu posso trazer sobre esse assunto. Mas tudo na renda variável precisa ser analisado caso a caso. Então, existem bons ETFs. Nos Estados Unidos, o ETF é bem mais vantajoso do que aqui no Brasil. Mas, aos poucos, a gente vai caminhando aí para melhorar o sistema de como funciona hoje esse investimento aqui no país. Então, se você quer ver os vídeos que já saíram dessa série sobre investimentos, falando mais sobre ações, fundos imobiliários, como analisar uma ação ou renda fixa, se você não gosta de arriscar muito, tem essa playlist aqui com todos os vídeos que já saíram sobre esse assunto. Tem uma playlist também sobre organização financeira, se você nem tem dinheiro sobrando ainda para começar a investir. E se você quer continuar assistindo essa série, já se inscreve no canal para não perder os vídeos que ainda vão vir sobre esse assunto e eu te vejo no próximo vídeo.